O Flamengo precisa profissionalizar o seu futebol. Enquanto o futebol do Flamengo... Porque, olha só, na parte administrativa, o Flamengo hoje é um clube rico. O Flamengo conseguiu organizar o que eternamente era uma bagunça. Salve, salve, nação, saudações! Separei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe deste domingo, falando do protesto da torcida do Flamengo no desembarque dos jogadores do Flamengo. Cara, o departamento de futebol do Flamengo precisa ser profissionalizado o quanto antes. E também o Flamengo precisa urgente de uma reformulação de elenco. Tem muitos jogadores que têm que sair do Flamengo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Faça os seus comentários. Eu vou ler depois, hein? O seu comentário. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube. ESPN Brasil, Grupo Disney. Cara, é o seguinte. Vamos aqui então assistir esse trechinho do Linha de Passe. E depois... vamos falar um pouco mais sobre a reformulação do Flamengo, que é urgente. Tem que colocar este ônibus lá na frente e entrando um atrás do outro para sair. Tem muito jogador aí que está fazendo hora extra. Chega, já deu. Torcida protestando no desembarque. O Dorival acabou de chegar. Ele acabou de chegar. O protesto aí é com o time, é com o clube, é por conta da derrota. O trabalho do Dorival, a gente vai aguardar e esperar que apareça aí nos próximos dias, né? A situação no Flamengo é complicada, porque eu acho que não é uma questão só tática. O Dorival ontem na entrevista falou várias vezes sobre comportamento e algumas vezes sobre concentração. Se tiver que destacar duas palavras, são as principais. Comportamento não é falta de empenho dos jogadores. É isso que talvez muita gente não consiga entender, porque a gente está lidando com seres humanos, não são máquinas. E eu tenho a seguinte impressão, e é uma coisa que o departamento de futebol tem que resolver, precisa de ajuda de profissionais para que isso seja resolvido. Os jogadores do Flamengo sabem que 2019 acabou. E eles sabem que não conseguem reproduzir isso hoje de maneira nenhuma. Porém, isso é racional. Porém, inconscientemente, eles não saíram daquele momento. Eu estou falando dos principais jogadores do Flamengo, pelo menos alguns deles. Junta-se a isso a parte física de alguns, por exemplo, o Bruno Henrique, para mim o melhor jogador de 2019. Não tem o mesmo rendimento físico. O Everton Ribeiro não tem nem físico, nem técnico. O William Arão caiu de rendimento. O Felipe Luiz não é o lateral que veio quando chegou ao Flamengo. Então você concorda com uma reformulação no time do Flamengo? Eu acho que é necessário. Vamos criar aqui falar sobre o melhor cenário possível. Não estou falando que ele vai acontecer nem que ele não vai acontecer da temporada. Flamengo ganha Libertadores. Flamengo consegue o sonho de ser campeão mais uma vez da América. Eu mexo profundamente no elenco. Porque... Só depois da Libertadores? Agora não dá. Antes, não, nesse momento. Não. Agora não, dá para você fazer alguma coisa agora na janela, disso, assim. Até quando chegou o Paulo Souza, já até porque esses jogadores têm que sair valorizados, alguns deles. Porque o Flamengo vive uma situação interna ali, o futebol do Palmeiras consegue, o Abel também consegue, que a coisa está muito além da parte tática, da parte técnica, as coisas estão todas misturadas ali e os jogadores não estão conseguindo por si só saírem disso, como um grupo. Né? Então, é uma coisa bem complexa, bem complicada. Eu acho que vai melhorar com o Dorival. Eu acho que o Dorival vai jogar muita água nesse incêndio. Você acredita que melhora com ele agora? Acredito que vai melhorar. Não vejo o Flamengo... O Eugênio até falou disso uma vez aqui no Linha de Passe, do Flamengo lá embaixo, o negócio de... Não que ia cair, mas que especularia. Quando ninguém falava e agora está ali, então está sendo comentado. E acertou. Né? Eu não acho que o Flamengo vai... né? Demora para começar a andar no campeonato. Eu não acho que o Flamengo vai flertar com isso. Acho que o Flamengo vai crescer bastante no campeonato, vai jogar muito mais futebol, mas eu penso no Flamengo ainda como um time com capacidade de ganhar os campeonatos, pela capacidade individual dos jogadores que tem. E para tirar isso desses jogadores, com esse momento psicológico, emocional, olhar só para um técnico é desleal com o técnico e até com os jogadores. Então, eu acho que a situação ali é bem complicada, é preciso tempo, é preciso ver o que os jogos vão dizer. Ontem, na primeira etapa, para mim, é uma bandeira branca do técnico com o elenco. A entrada, para mim, do Diego Alves não tem a menor lógica,
Menor lógica, um cara está meses sem jogar, não tem elasticidade, a explosão necessárias, porém, também o Dorival precisava colocar esses jogadores, o Everton Ribeiro na direita, o Bruno Henrique na esquerda, o Gabigol circulando, o Arão na dele, os dois zagueiros mais rodados. Vocês não conseguem mais fazer o que precisa ser feito. Ou mostrem que conseguem. Ou mostrem, mas não mostraram. É a tentativa do técnico ter autonomia, Mauro. Ele está tentando ter autonomia para trabalhar. Claro. Porque ele entendeu o que está acontecendo ali. Ele escalou o time do vestiário. É isso. Ele precisa ganhar o vestiário. Ô, Eugênio, suas palavras com relação ao Flamengo são de otimismo, de conforto ou de preocupação? E a chegada do novo técnico agora, o que você diz aí sobre o Flamengo? As minhas palavras são de preocupação e eu não olho a curto prazo, não. Estou olhando a médio e longo prazo. O Flamengo precisa profissionalizar o seu futebol. Enquanto o futebol do Flamengo... Porque, olha só, na parte administrativa, o Flamengo hoje é um clube rico. O Flamengo conseguiu organizar o que eternamente era uma bagunça. 2019 estava profissionalizado o time do Flamengo? O Flamengo deu uma grande sorte de contratar o Jorge Jesus, que ele quis vir trabalhar no Flamengo, e ele, com sua comissão técnica, conseguiram resolver a questão campo. E aí sim, extracampo, administrativamente, hoje é um clube que toca, que ganha dinheiro, que faz dinheiro, que é administrado e tal. Isso funciona, é um projeto que começou lá em 2013. Com Bandeira. Eduardo Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. É importante pontuar isso. E que entregou a atual diretoria um clube saneado com dinheiro para investir e contratar jogadores. Essa é uma questão. Mas já o Bandeira, e agora de novo com o Landim, eles não fazem uma gestão profissional do futebol. E hoje em dia, mesmo com o dinheiro que o Flamengo tem, é importante, não é fundamental, que você administre seu futebol de forma profissional. Porque ele fica entregue ao amadorismo. Marcos Braz é um cara que tem uma força política dentro do clube, especialmente junto a torcidas organizadas. Tem o grupo dele lá, politicamente falando, dentro do Flamengo. Só que ele não é um profissional do futebol. O Flamengo não tem um planejamento. É assim... Contrata um técnico, não deu certo daqui a 6 meses, manda embora a mochilão para a Europa. Vou conversar com um clube profissional de futebol, a essa altura, já tem na manga os treinadores, todos com quem ele quer trabalhar, qual é a situação, quanto custa, quais seriam as possibilidades. Esse não dá agora, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Questão de planejamento. O Flamengo não permite aos jogadores do elenco mais poder do que eles deveriam ter lá dentro. Então não precisaria chegar o Dorival e falar assim, não, vou fazer política com o elenco, vou escalar o Diego Ribas, como ele botou no jogo no segundo tempo, botar o Diego Alves no gol, vou botar o Felipe Luiz mesmo fora de forma, visivelmente fora de forma, porque eu vou fazer uma política. Não, num clube profissional não tem isso. Para ter autonomia, para poder trabalhar mais à frente. Justo. É pior ainda. Um clube profissional não passa o que o Flamengo passou essa semana, que foi uma vergonha, que não tinha ninguém para dar o treino e por isso não mandou o técnico embora, que já estava demitido, publicamente. Aliás, me pareceu até uma manobra pesada de bastidores, porque se deixou o Paulo Souza numa situação constrangedora, isso causou um constrangimento para ele, porque ele já estava demitido e o Flamengo vazou isso para toda a imprensa, todo mundo sabia que ele estava demitido e ele foi forçado numa situação de dar um treino. Se ele tivesse sangue quente, ele, não aceito, vou pedir só que aí abriria mão da multa, Então, são situações, e o Flamengo teve que sair correndo, porque o próprio Flamengo tinha desmontado a sua comissão fixa. Situações que num regime profissional não aconteceriam. A gente falou agora há pouco do Palmeiras, que tem um planejamento, que tudo funciona, porque é tratado com profissionalismo. O Dorival recebeu uma mensagem do Mano Menezes, Quando se cumprimentaram, o Mano foi ali, deu um abraço e falou alguma coisa... E depois, na coletiva, evidentemente que foi perguntado o Mano a respeito do que ele falou exatamente. A conversa que eles teriam por telefone, ou num lugar separado, mas o Mano esqueceu que eles estavam no campo. Exatamente. Vamos muito disso, Vamos ver, então vamos lá com o Mano Menezes. Qual foi a mensagem, Mano? Bom, em relação à conversa, foi particular, foi uma conversa privada, tá? Embora hoje tenha se muito pouco, Porque... as câmeras de vocês enxergam até a obturação do dente, Mas não falei também nada que não fosse verdadeiro e do que acredito. Tá? Dorival é um excelente profissional. Chega num momento que,
vai buscar uma reabilitação, porque tem muita qualidade do lado de lá. A gente foi contratado para fazer a mesma coisa aqui. Bom, ele nessa... Ele não falou a palavra que ele usou. Você sabe o que ele falou ou não? Aqui também estava esculhambado e eu dei um jeito. Seu time também estava esculhambado. Acho que foi esculhambado, né? A palavra? Exatamente essa palavra. Aqui tá, eu acho que é esculhambado. Exatamente essa palavra. Eu acho assim, eu também peguei aqui esculhambado e tal. O time estava desarrumado, né? Não é peguei aqui, é o time desarrumado. Né? Eu arrumei aqui, você vai arrumar lá. Tipo, dando uma força. E o Dorival no Flamengo? Eu acho que ele vai arrumar. Agora, tem competições importantes, né, porque sonha o Flamengo, o torcedor, que estão muito aí na cara do gol. Tem 15 dias para arrumar um time para passar a Copa do Brasil e passar na Libertadores. E na Copa do Brasil, acho que o adversário ainda é mais difícil do que essa da Libertadores. Porque é o Atlético Mineiro, né? Então a coisa é muito dura. E é lógico que tem um impacto muito grande se não passar. Né? O impacto do trabalho, psicológico, tá vendo? Não arrumou o time ainda, blá, blá, blá. E falta muito pouco tempo para isso. Mas acho que ele já começa a mudar, penso eu que ele começa a mudar essa equipe. Ele pôs lá, concordo com o Bira, um pouco de vir para apaziguar os ânimos, está aqui a bandeira branca, vou pegar o time do vestiário aqui, vocês que acham que vocês mandam aqui, então ok, vou pôr vocês. Mas, ó, tô vendo tudo isso que o Eugênio disse, ó. Felipe, pô, você não está fora de forma, Arão, você já não é o mesmo, fulano, Beltrano, então aos poucos eu acho que ele vai arrumando o time. Amanhã ele vai treinar, depois de semana vai falar, pô, o João Gomes está melhor que o Arão, sinto muito, vai ter que pôr, ele não vai deixar de pôr. Imaginando, né, porque tem vários lugares ali, não sei se o Davi Luiz vai ser titular, se ele vai pôr o Pablo, vai depender do treino, ele não teve nada, ele teve uma conversa com os caras só, agora ele começa uma semana. E tomara que ele tenha sorte de vencer. Que é aquilo que disse o Rogério, às vezes ele joga bem e tal, mas perde, o torcedor vem de pau em cima. Então tem que ganhar os pontos, porque ele está com a mesma pontuação do time que já está no rebaixamento, né? O primeiro fora do rebaixamento tem 12 pontos, que eu acho que é o Cuiabá, se eu não me engano, não é isso? Da classificação? Exatamente, exatamente. Lá embaixo, Fortaleza, último colocado, sim. Juventude, Avaí e Cuiabá. Cuiabá com 12. Cuiabá na zona de rebaixamento. Com 12 pontos. Com 12 pontos. E o Flamengo? O Flamengo com 12 pontos. Com 12 pontos. O próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá. Amanhã cai uma posição. Cai uma, mas ele não cai para o rebaixamento. Mas eu acho que ele não cai para o rebaixamento por causa do saldo de gols aí. O Avaí. Sabe qual é o próximo jogo do Flamengo? Cuiabá. Pois é, então. Enfim, tem que dar um pouco de tempo, né? Já deram lá 6 meses, que eu acho que o Paulo Sousa não soube aproveitar, com toda a turbulência que tem lá dentro. Ele não conseguiu fazer o Flamengo competitivo e eu espero que o Dorival consiga. Só que ele tem testes muito fortes agora a curto prazo, coisa de 15 dias. E o Campeonato Brasileiro também não para e ele precisa sair lá do buraco. Ali na frente tem Copa do Brasil e Libertadores. São 4 meios de semana consecutivos. Quem é o adversário na Copa do Brasil? Daqui a 15 dias esses jogos. O Atlético Mineiro de Tolima. Então, e é final de junho. Eu tô falando 15 dias, é da agora. Menos de 15 dias já. Então. Já passou aí um período, uma semana pelo menos. Meia semana. Vai dar uns 15, hoje é 12, Dia dos Namorados, o jogo é 27 ou 29. É 15 dias mesmo, entendeu? É 2 semanas, enfim. Tomara que ele consiga e... Eu acho que, óbvio, ele chega lá animado com a possibilidade de conseguir fazer isso. Vamos aguardar, então, o trabalho do Dorival Júnior chegando no Flamengo. O acerto do contrato curto, né? Para dar um jeito aí no Flamengo. Tem pouquíssimo tempo. É até outubro. Até outubro ou até novembro. Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos para o intervalo, voltaremos. Galera, eu tô muito preocupado, cara. Muito preocupado. Principalmente porque a gente não tem um time organizado. E a gente não tem um departamento de futebol profissional. Cara, o Landim, ele precisa profissionalizar o departamento de futebol, cara. Não pode ficar do jeito que tá. Além da reformulação no departamento de futebol, tem que reformular o elenco do Flamengo. Cara, vai ter que ir pegando e tirando aos poucos. Empresta, libera, rescinde contrato, vende jogador... E vai trazendo peças novas, cara, porque a gente precisa de jogadores novos, porque os jogadores novos vão fazer o que o técnico pedir, né? E os jogadores mais antigos, por mais que façam o que o técnico peça, não tem o mesmo desempenho, não tem a mesma entrega, às vezes faz corpo mole, deixa de correr. Cara, ridículos 2 gols que a gente
tomou ontem, cara, o primeiro e o segundo. Everton Ribeiro passa a bola pro Arão. O Arão não faz um esforço sequer, não se mexe para pegar a bola. E a bola cai no pé do Alan Patrick. Meu Deus do céu, cara. O Arão não pode mais jogar no Flamengo. O Dorival Júnior tem que pegar, cara, assistir esse jogo do Internacional e também os jogos anteriores contra Fortaleza, Bragantino e os outros também. E ver quem estava rendendo, quem não estava, quem tem que pegar banco, quem tá no banco pedindo passagem. Por que o João Gomes não joga? Porque não é da panelinha? Porque não é medalhão? O Dorival Júnior, ele deu a chance pros medalhões. Só que assim, como o Dorival Júnior já deu essa chance, né, no primeiro jogo pros medalhões, agora ele pode pegar, você não jogou bem no jogo contra o Inter, então vou testar outro jogador aqui na posição. E vai testando, cara. Cara, a gente vai jogar contra o Cuiabá, e o Cuiabá, a gente tem que vencer o Cuiabá de qualquer forma, cara. Senão o Flamengo cai na zona de rebaixamento, cai lá dentro. E isso não é bom, cara. Isso não é legal. Coitado do torcedor, coitado da... Cara, a gente sofre demais por causa disso. Sem falar da zoeira, da chacota, né? O Flamengo volta a ser chacota de novo. O que adianta ter tanto dinheiro e não ter organização, não ter um padrão profissional? A gente não pode voltar a viver o que o Flamengo era antes. Agora, como que você contrata um técnico, deixa o outro técnico treinando, depois no fim do dia manda o cara embora? Tá, eu queria que mandasse Paulo Souza embora, mas a forma que o Flamengo age com os profissionais, a forma com que o Flamengo age com as pessoas é errada. Tinha que ter mandado o Paulo Souza embora antes. Depois você contrata o técnico. Não, o Flamengo faz tudo diferente, né? Contratou o Dorival Júnior, demitiu o Paulo Souza, só o Paulo Souza que não sabia, a imprensa inteira já sabia, e depois o cara treinou o time durante o dia e à noite foi demitido, né? Ou seja, é amadorismo isso, né, cara? Tá tudo errado mesmo. Beleza, galera? É isso aí. Eu acho que tem que mudar muita coisa no Flamengo. Cara, quero que você comente aqui, deixe seu ponto de vista. Valeu? Tamo junto, saudações e fui!